Qual o seu nome e quantos anos você tem? 29 anos, meu nome é José Maria Soares Pereira, né? Eu sou de Belém do Pará, natural. E, enfim, né? Há quanto tempo você é soro positivo? Eu recebi o diagnóstico há 3 anos. Há 3 anos? Como você adquiriu? Você se recorda? Eu estava numa empresa e uma pessoa de idade pediu para mim fazer o teste porque eu estava reclamando de umas dores no dente muito fortes, uns glóbulos assim, ó. Nossa, e se você encontrar nó, muito nó perto, próximo à mandíbula, é importante fazer o exame do HIV porque às vezes é falta de proteína. Certo. Aí eu fui fazer esse exame e recebi o diagnóstico, estava na empresa. E qual foi a sua reação ao saber que você tinha um HIV? Eu não sei o que é depressão. Para mim, depressão é uma doença do século, é uma doença de gente rica, né? Então é assim, eu entrei em depressão sem saber que eu estava em depressão. Aí veio uma autossuficiência, eu não queria saber do médico. O médico disse que era para mim ter um repouso, para mim poder entrar em tratamento. Eu disse que eu não precisava, que eu era um bom funcionário, que eu tinha sido classificado dentro da empresa e que eu queria só uma semana. E a minha compulsão pela comida aumentou, porque eu achava que se eu comesse, eu ia continuar saudável, né? E foi um equívoco, porque a maior doença psicossomática é do cérebro. A partir do momento que eu não aceito que eu tenho que me tratar, que eu não aceito que eu sou HIV, que eu não aceito a minha realidade, que minha vida é uma bosta, que eu sou órfão de pai e mãe, e que eu preciso tratar a minha autoestima, todos os meus defeitos interiores, complexos de inferioridade, síndrome do pânico, entre outros defeitos, né? A partir do momento que eu não aceito isso, eu acabo tendo uma doença, né? Uma doença psicológica, que acaba me levando à depressão. E a depressão, as doenças psicossomáticas, né, do cérebro, elas retardam o efeito do coquetel. Você pode tomar um coquetel que for, não vai fazer efeito. Isso influencia no resultado? Influencia. Se você for depressivo e toma coquetel, o coquetel não faz efeito. O psiquiatra que me falou. Primeiro eu tenho que cuidar do meu emocional, da minha autoestima, para o coquetel poder fazer efeito. Como você disse, você é órfão de pai e mãe. Quanto à sociedade, você teve preconceito quando as pessoas descobriram, quando você contava? Sim, eu tive muito preconceito. Eu trabalhei na prefeitura, né? E lá teve situação que a partir do momento que a notícia se expandiu com os meus colegas de equipe, a rádio fofoca que tem no grupo, né? Tem na escola, em todo lugar tem rádio fofoca, tem fofoqueiro. Eles foram descobrindo e na época cada um bebia água no mesmo copo. Aí quando descobriram que eu tinha, cada um passou a levar seu copo para a empresa. E isso me deixou triste, eu chorei bastante. Por quê? Porque a saliva, porque eu tô sem o folheto aqui, né? Mas lá no site de Vaza Grande tem. A saliva, ela não passa. Passa por transfusão sexual, né? E por relação sexual. Agora, por talheres, saliva, beijos, suor, banho na mesma piscina, um monte de coisa não passa. E, infelizmente, nós temos pessoas leigas na sociedade que estão mal informadas. Por isso que eu não julgo elas, porque o problema não é elas. O problema é, enfim, né, a imprensa, a falta de informação. Não sei quem que eu vou culpar. Eu posso dizer o governo, posso culpar o governo de saúde. Há quanto tempo você mora aqui na casa? Aproximadamente 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Como você conheceu a casa? Como você chegou aqui? Eu cheguei aqui no estado de rua, só com a roupa do corpo, sem documentos, sem nada. Aí com o passar do tempo eu consegui meu celular, consegui meus documentos. E foi muito impactante a minha história. Quanto à sua qualidade de vida em relação ao coquetel, quais foram os pontos positivos e negativos? Ou seja, o que contribuiu muito para o seu dia a dia aqui na casa em relação ao consumo do coquetel? Cara, eu demorei 1 ano e 6 meses para me adaptar, para me aceitar. Eu tenho uma aceitação do coquetel, mas não é tanta, né? Tem pessoas que tomam coquetel há 5 anos e não falam para ninguém, que não são assumidos, né?
E eu já falo para ver se eu melhoro, para ver se eu aceito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem precisa tomar o coquetel não aceita da noite pro dia. É um processo. Esse processo ele é lento. Pessoal, assim que você descobre, né? É um processo muito lento. Se a pessoa estiver sozinha, a maioria delas não toma coquetel. Elas vê o remédio ali na farmacinha do quarto e dá uma certa raiva. Na falta de aceitação. Na sua vida aceitação. cotidiana, lazer, você faz relações sexuais? Sim, Você avisa seus parceiros? aviso. Você utiliza a camisinha? Sim. Certo. É importante eu avisar caso minha segurança também, né? Sim. Eu zelo muito a minha integridade física. Então se alguém descobre que eu fiz relação e depois descobre que eu sou soro e não avisei, soro positivo, né? Que é HIV. Aí pode tentar me processar, brigar, até matar, se for muito E ignorante. qual é o seu grau de instituição? Hã? O seu grau de instituição? Eu estudei até a terceira série do ensino médio. No ensino médio. Certo. Você deixa uma mensagem de conscientização para os nossos jovens de hoje, porque, como você disse, a falta de informação é tudo. Tem gente que vê uma pessoa que tem HIV, não olha, não passa perto, ou se não posta. Eu acredito assim, que a frase que eu deixo é: use drogas. Não, use camisinha, não use drogas. Com relação ao HIV, né? Use camisinha, não use drogas, porque a drogas ela é uma doença que ela também é muito sutil, ela é pior do que a HIV. E o uso dela é constante, faz com que o coquetel, entendeu, tenha muita dificuldade para se adaptar. Ou seja, o coquetel não vai fazer efeito. E qual foi a pergunta mesmo que você falou? Com relação a... Era só isso mesmo da mensagem em relação assim ao seu convívio com as pessoas. É legal? Sim, outra coisa que eu ia falar, a mensagem que eu deixo, é pra gente lutar para ter mais informação sobre o que não pega. E sobre o que pega e o que não pega. Porque as pessoas ficam com muito preconceito, com muito medo. Por exemplo, em uma escola tem um paciente ele sofre um acidente, né? Ele corta o dedo com estilete. Aí muita gente às vezes não vai querer nem sentar na cadeira, que por alguma razão deve imaginar que deve ter um vírus ali, uma bactéria que não seja vista a olho nu, né? Aí a pessoa vai e não senta, de tanto preconceito, de tanta discriminação. Então as pessoas têm que estar informadas que o vírus, na exposição do oxigênio, em menos de 30 segundos, ele morre. Entendeu? Aí você pode trabalhar com sangue, você pode fazer o curativo, você pode, entendeu? É importante usar luva, claro, né? Desde que sua mão esteja ferida. Se não tiver ferida, também não tem problema. Um caso de urgência, fazer um curativo. Entendeu? Então é assim, tem uma coisa assim, que são pequenas coisas que se a sociedade, os alunos de hoje não ficar a par, os portadores de HIV futuro, eles vão sofrer preconceito mais ainda.